Você sabia que este lugar que estamos, a Praça Carlos Gomes, é um patrimônio histórico de Campinas? E na cidade existem cerca de 200 edifícios que recebem este título. Mas afinal, o que seria um patrimônio histórico? Patrimônio seria alguma coisa, um objeto, ou uma construção, ou um monumento, ou um lugar que tivesse uma conotação importante para a sociedade de uma determinada cidade ou espaço, para contar a sua história. Desde 1987 existe o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico-Cultural de Campinas, o CONDEPAC, que define a política municipal de proteção e preservação destes bens. Cada edifício ou monumento que tem valor para a história e a cultura da cidade é tombado legalmente. A partir daí, eles não podem ser destruídos ou descaracterizados. As pessoas elas ficam muito receosas com esse tombamento, porque imaginam que você perde muitos direitos em cima da propriedade. Não, você continua podendo vender, alugar. O papel do CONDEPAC é mais uma fiscalização em cima do que foi considerado histórico ou artístico. Você tem hoje uma isenção de IPTU quando você tem se for uma construção, um bem tombado, e hoje também nós temos a transferência do potencial construtivo, que é você poder vender o espaço em metros quadrados que vale o teu imóvel para poder aplicar no próprio imóvel e fazer intervenções de restauro. A Escola Carlos Gomes foi criada em 1903, em um período que era grande o número de analfabetos na cidade. Deste prédio, que é um bem tombado, saíram professores renomados. Já o edifício Jockey Club está localizado nas imediações do Marco Zero da formação urbana de Campinas. É importantíssimo você ter essa preservação, contar essa história visualmente por meio da preservação de alguns imóveis, né, ou alguns logradouros que são significativos para a cidade. E em relação à população é extremamente importante porque isso gera a construção da identidade, né, que isso faz parte do processo de construção da identidade do cidadão, né, pelo reconhecimento da sua cidade e por estar diariamente convivendo com essa história, né. Então, assim, ele sabe, ele passa todo dia por um determinado edifício e fala, olha, esse aqui é do século XIX, esse é do século XVIII, isso foi do ciclo do café em Campinas, a ferrovia. Então, assim, essa história gera identidade e gera aquela sensação de pertencimento à cidade, né, que é fundamental para o processo de cidadania. O Palácio da Justiça foi inaugurado em 1942 e tem relação direta com a intervenção feita na cidade com o plano de melhoramentos urbanos projetado por Prestes Maia. Da residência de um barão à universidade. O palacete, chamado Solar do Barão de Itapura, é o que abriga hoje o curso de Direito da PUC Campinas. Quando a gente olha uma construção com um olhar desatento, né, digamos assim, um olhar despreocupado de uma análise mais séria, a gente talvez não compreenda que detalhes das paredes, da arquitetura, de toda a simbologia arquitetônica do prédio e mesmo o contexto em que o prédio é construído, isso vai nos contar uma história. Então aí é preciso chegar especialistas nessa área da história, da arquitetura, da própria arte, para vir mostrando que essas simbologias, essas representações, elas contam uma história. E é preciso verificar o período em que isso é construído também, porque isso vai nos dizer das influências arquitetônicas no prédio.
Campinas tem mais de 260 anos e uma população aproximada em 1 milhão de habitantes. Ocupa uma posição difusora de economia, de transporte e de estradas ao longo dos anos. Não é em si uma cidade histórica, mas conta, por meio de seus monumentos, a relevância que tem para o desenvolvimento do estado. Ela não é em si uma cidade histórica, como Ouro Preto, Paraty, né, cidades desse tipo, mas ela, ao mesmo tempo, ainda tem guardado uma série de construções, como nós estamos falando de patrimônio material, que são de grande relevância para as pessoas que moram aqui em Campinas, para as pessoas que nasceram em Campinas ou que vêm a Campinas, poder entender como essa cidade cresceu e o que é que ela foi ao longo do tempo, como é que ela foi se transformando nessa cidade que a gente vê hoje, né? Porque você precisa ter raízes, né? Você precisa ter uma noção, o ser humano precisa ter uma noção do seu passado para você poder pensar o seu futuro e entender as estradas que os seus antepassados tiveram para você até poder construir uma nova estrada. Nós temos praticamente todas as fases da história já demonstradas pelos tombamentos já feitos. A história de Campinas está contada pelos imóveis tombados hoje, mas você ainda encontra muitos imóveis muito deteriorados, em situação muito precária. Então é fundamental que haja agora um trabalho, né, no sentido de preservar esses imóveis, né, e em paralelo um trabalho com a população de educação mesmo, de mostrar para essa população, olha, esse imóvel é um imóvel de tal época, ele fez parte de tal ciclo, né? E esse trabalho educativo sim precisa ser feito. Durante as próximas semanas você acompanha com a gente no canal da TV PUC Campinas a história de alguns patrimônios da cidade. Curiosidades e lembranças que vão além das paredes das construções.